Olá, esse é mais um vídeo da série Minuto de Leitura. Hoje eu vou ler um trecho desse livro, Um Livro por um Dia, do Jeremy Mercer. O Jeremy é um jornalista canadense e lá por volta de 2000, final de 2000, ele foi ameaçado de morte por um bandido lá que até ele era amigo do cara, mas o cara contou para ele vários crimes que cometeu e que não foram descobertos pela polícia. E o Jeremy escrevia contos policiais. E ele escreveu a história do cara, uma das histórias, e colocou o nome do cara. Ele entregou o cara e o cara jurou ele de morte. E ele achou melhor sair do país e foi para Paris. Ele ficou um tempo lá num bairro distante, né, numa periferia lá de Paris, num hotelzinho barato. Mas o dinheiro dele logo estava acabando e ele não sabia o que fazer, não queria voltar para o Canadá. Também não estava muito animado para procurar emprego. E um dia ele estava caminhando, ele caminhava muito por Paris para se distrair e para não ficar deprimido. E aí ele foi e estava chovendo nesse dia e ele entrou nessa livraria, na Shakespeare Company. E ele estava lá esperando a chuva passar e a atendente lá que ficava no balcão perguntou se ele queria tomar um chá no terceiro andar, e ele foi lá, viu que tinha umas pessoas muito estranhas, pareciam mendigos, moradores de rua, mas tudo bem. E aí, conversando com as pessoas, ou com uma das pessoas que atendiam, ele ficou sabendo que ele podia morar lá, caso ele não tivesse dificuldade ou não tivesse dinheiro, ele podia morar lá por um tempo, lá na livraria, que tinha camas e tal. E ele tinha que falar com o dono, que é o George Whitman. George Whitman não tem nada a ver com Walt Whitman, não é parente, mas as pessoas acham que é. E ele foi lá, falou com o George, e o George pediu para ele fazer uma biografia, escrever uma biografia rápida contando a história dele, que era um dos requisitos para ser aceito como residente na Shakespeare Company. Escrever uma biografia, ser um escritor ou um aspirante a escritor e ajudar na livraria por 2 horas durante o dia. Então E aí ele foi morar lá. Ele morou na livraria por mais ou menos uns 4 meses. Ele tinha muita dificuldade porque o lugar era muito precário, muito desorganizado, sujo, tinha ratos, tinha mofo, as camas eram entre os livros e não tinha chuveiro. Eles ficavam, os que moravam lá, não era só ele. Na época tinham 7 pessoas morando lá. Eles ficavam uma semana ou mais sem tomar banho, então eles tinham que procurar alguém que deixasse tomar banho na casa, no apartamento, ou ir no banheiro público, que tem em Paris os banheiros para quem mora na rua, tem abrigo, tem lugar para você dormir, comer, tem até hospital para quem mora na rua. Bom, e depois de 4 meses ele já não aguentava mais, e aí ele estava na rua, em frente à livraria, uma senhora ofereceu uma kitnet, porque ela ia se mudar acho que para a Suíça, e ofereceu por 1.600 francos, e ele aceitou, e daí ele teve que conseguir dinheiro para pagar essa kitnet. Ele foi comprar bolsas da Louis Vuitton original
Aí ele passava para uma outra pessoa que dava para ele uma comissão de mais ou menos 1.600 francos. E então tinha várias coisas que eles tinham que fazer para conseguir dinheiro, porque lá na livraria o George dava uma sopa de noite, às vezes um café, mas durante o dia eles tinham que se virar para comer e eles não ganhavam nada, eles trabalhavam lá, ajudavam, mas não recebiam, apesar de que o George deu para ele 2 vezes dinheiro, bastante dinheiro. O George era bem desorganizado, ele não tinha cofre, a livraria sofria vários roubos porque ele guardava o dinheiro atrás dos livros, dentro dos livros, amalucava lá em algum lugar. Depois ele esquecia, ele não lembrava, porque ele já era um senhor idoso, tinha 89 para 90 anos. Então as pessoas iam lá mais na livraria para procurar o dinheiro, que eles sabiam que eles guardavam o dinheiro no meio dos livros. E as pessoas achavam até bastante dinheiro. E pessoas também iam lá e roubavam o caixa, e as pessoas que trabalhavam lá também roubavam, e as pessoas que moravam lá também roubavam. Enfim, o George poderia ser muito mais melhor de vida se ele quisesse e se ele se importasse, mas ele não ligava, ele era bem assim, queria que economizasse, que comprasse sempre as coisas mais baratas, a comida mais barata. Então ele era bem assim de não querer gastar e acabava perdendo muito dinheiro porque ele esquecia o dinheiro que ele escondia. Aí o Jeremy começou a ficar preocupado quando o George já estava começando a ficar doente, e ele ficava preocupado com o que ia acontecer com a livraria, quem que ia cuidar, se ia acabar, enfim. E ele descobriu que o George tinha uma filha que morava em Londres. Eles não tinham uma boa relação, mas era a única filha dele, e ele deu para ela o nome de Sylvia, em homenagem a Sylvia Beach, a que fundou a Shakespeare Company original. Então o Jeremy foi para Londres tentar convencer a filha do George a assumir a livraria, e ela aceitou e foi para Paris, passou um tempo lá com o pai dela para ver se dava certo, e depois ela passou a morar lá. Ela organizou a Shakespeare Company, ela colocou um cartão de crédito, telefone que o George não queria, porque ele não queria gastar. E daí passou, então, enfim, deve ser ela que está hoje administrando a Shakespeare Company. Eu não sei se o pai dela, o George, ainda está vivo, porque quando o Jeremy saiu da livraria ele tinha 90 anos, e teria que ver, né, na internet se ele ainda está vivo. O George, quando chegava uma pessoa nova para morar lá na livraria, que ele gostava, ele tratava super bem. Ele levava para o apartamento dele, ele fazia almoço, jantar, café, pedia para ir no supermercado, para ir em outros lugares que ele precisava, na feira. Ele tratava super bem, só que quando chegava outra pessoa, outro residente novo que ele gostava, ele esquecia dessa pessoa e passava a tratar mal. E foi assim com o Jeremy, teve os privilégios, ele ganhou em uma semana, ele já estava com a chave da livraria para poder abrir para quem chegasse mais tarde. A livraria tinha, os residentes tinham que ler um livro por dia, era uma das regras para morar lá. Não precisava ler todo o livro, mas todo dia tinha que estar lendo um livro diferente. Por isso o livro chama um livro por dia.
E então eu vou ler um trecho do capítulo 7, que é quando o Jeremy se muda do hotel para a livraria Shakespeare Company. Na manhã seguinte, deixei o hotel e, com minha bolsa vazia nas mãos, fui para a livraria. Jorge estava no balcão, colocando preços em um lote de romances usados com um lápis rombudo. Ele apanhava um livro, olhava a capa, lia um parágrafo ou dois, ria consigo mesmo e então rabiscava o preço da primeira página. Quando eu disse oi, pareceu a princípio não me reconhecer, mas então seus olhos brilharam e ele deu uma risadinha. O escritor canadense disse: venha comigo, seu almoço está esquentando lá em cima. Essa livraria Shakespeare Company, ela fica na Rive Gauche, em frente à Catedral de Notre Dame. A da Silva Beach ficava um pouco mais, acho que uma ou duas quadras dali. Não é a mesma da Silvia, não é no mesmo lugar. A Silva fechou a livraria dela. Na verdade, ela foi fechada por um comandante nazista que foi lá na livraria e ele queria comprar uma primeira edição do Ulisses do James Joyce e a Silvia não quis vender e ele mandou fechar essa livraria. Então depois ela ficou muito triste, né, com essa situação e ela desistiu da livraria. Na época, Paris estava invadida pelos nazistas e então era uma situação difícil. Depois, com a resistência, o próprio Hemingway ajudou a abrir a livraria. A Silvia era amiga do James Joyce e ela publicou a primeira edição em francês do Ulisses e tinha várias primeiras edições raras que ela vendia na livraria, não só do James Joyce, mas de outros autores que frequentavam a Shakespeare Company original. Então esse foi um vídeo contando um pouco da história do livro e da Shakespeare Company do George Whitman e contada pelo Jeremy Mercer em Um Livro por um Dia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.